Pois é, mas você sabe que o livro mostra que alguns tinham interpretado que eles deviam atuar em Jerusalém, enquanto que outros eram de opinião que eles deviam sair e levar a palavra, levar a doutrina de Jesus para longe. É. Então, houve assim a primeira. Não foi assim uma cisão, né, mas uma diferença de opinião bem clara, bem nítida entre os discípulos naquele momento lá. Sim. Muitos ainda estavam tocados ali que o povo judeu era o povo escolhido e eles queriam que a palavra ficasse ali. E só que É. o apóstolo Paulo lá foi o único deles que não conheceu Jesus, ele era Uhum. totalmente contrário a isso. Ele queria sair, né, divulgar em outros locais, ficava até às vezes indignado que os discípulos ficavam parados naquele local lá em Jerusalém, e não saiu do lugar. Pois é, Paulo ele não compreendia esse tipo de atuação. Ele achava que realmente tinha que sair para divulgar. E tem até uma passagem no livro assim bastante específica sobre isso, bastante emblemática. É o momento em que ele estava em Tarso, na casa dos pais. Aí recebeu a visita de Barnabé, que contou para ele o que estava acontecendo lá em Jerusalém, falou da comunidade de Antioquia. E o Barnabé perguntou para o Paulo por que todos os discípulos não se esforçam em ir para lá. Porque já era uma comunidade crescente lá, né? É, a resposta de Paulo é bastante interessante, eu marquei aqui para ler para vocês. Ele diz o seguinte: um semeador, querendo cultivar seu campo, também não joga todos os grãos no mesmo lugar. O que adianta todos os discípulos pregarem em Jerusalém ou nos arredores mais próximos? Deveis sair para o mundo, ó discípulos. Assim João me contou. Por que não o fazeis? Alguns dos discípulos já viajaram. Pedro está em Cesareia, ponderou Barnabé, defendendo os ausentes. Mas Paulo meneou a cabeça. Qual a distância de Cesareia a Jerusalém? Tu viajaste mais longe agora quando me visitaste, Barnabé. Então, aqui Maximiliano está dizendo o seguinte, Hum. que Barnabé tentou defender É, os outros discípulos, né? Ele falou assim, olha, você andou mais para vir me visitar do que os discípulos até agora. Perguntou qual a sim. distância de Cesareia a Jerusalém. Eu fiquei curioso, fui ver qual a Hum. distância de Cesareia a Jerusalém. É de 120 quilômetros. Para Paulo, isso a distância não era nada. Pois é, mas naquela época não tinha outra maneira de divulgar a Não palavra. Não tinha. tinha jeito, não tinha nada, não tinha. Então eles tinham que andar, tinha que pôr o pé na estrada, na poeira e sair pelo mundo. Ele achava 120 quilômetros para o Paulo não era nada.